para especialmente a projeto de dissertação de mestrado, porque ele tem um trabalho muito legal que ele vai falar, que eu não vou ficar dando spoiler, com vídeo de stop motion, que eles fazem lá com coisas de ensino de química, que para mim é tudo, como vocês sabem, química, que eu espero aprender alguma coisa também, mas eu acho que tem muitas ideias e a gente não tem muito hábito de produzir vídeo em matemática, né? Então acho que é uma coisa que pode trazer boas ideias. Pode ir. Pode ir? Sim. Obrigado, Vitor. Obrigado todo mundo. É um prazer estar de volta aqui na Ampliamate. Como o Vitor falou, isso eu considero ser um amigo que está sempre próximo aí. Se não presencialmente, virtualmente, discutindo reuniões, encontros, etc. e tal. Intermináveis grupos para fazer eventos e tudo. Enfim, mas tem sido, desde que a gente se conheceu, começou a se encontrar, tem sido uma aproximação muito legal, muito vibrante. E eu fico feliz aí que o Vitor tenha me convidado para falar desse projeto, que é um projeto específico. Hoje ele está situado especificamente na graduação. Estou aqui com as minhas lideranças de produção aqui, né? Bruna, Natália e Dani fugiu. São da graduação, todo mundo da licenciatura em Química. Esse é um projeto que está trabalhando já há um tempo na licenciatura em Química hoje ainda, desde 2013 que a gente está. Né? A gente está desde o começo na licenciatura em Química, a gente andou um tempo na licenciatura em Física e na licenciatura em Biologia também, nos bons tempos, né, do governo do PT, quando a gente tinha bolsa direito, né? Agora a gente não tem mais bolsa direito nenhuma, então já primeiro caiu a oferta lá para a licenciatura em Física e Biologia e agora a gente está se arranjando aí na própria licenciatura em Química também, que é um projeto que nasceu, né, a partir do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, que é um projeto da CAPES, porque também foi extinto, né? Mais um projeto que foi extinto, um projeto vinculado à formação de professores que foi extinto. Né? Então ele está situado hoje aí dentro desse laboratório que está conectado fisicamente ao Núcleo de Educação à Distância, que eu estou como vice-coordenador desde 2013. Além de professor do Instituto, eu estou como coordenador do Núcleo de Educação à Distância. Eu bolhei esse título interminável aí para colocar algumas palavras-chave e falar desse conceito aí, desse termo, né, cadeias criativas de saberes, que acho que tem a ver com tudo que a gente está fazendo aqui e a gente espera que vá povoar agora os trabalhos de fim de curso das minhas lideranças estudantis aí dentro do curso. Tá? O pessoal deve estar terminando esse ano, a parte sai esse ano, outra parte sai no ano que vem. E essa é uma questão complicada também, a gente fazer a transição, né, para a continuidade das habilidades, das competências, desse conhecimento que vocês vão ver. Eu não vou falar muito, eu vou começar mostrando um pouco do que a gente faz, um vídeo que foi premiado na iniciação científica, né, no PIBIC, que é o vídeo da Amônia, né? E para a gente começar a conversar. O que vai acontecer é o seguinte, como eu estava comentando, né, gente que vive no mundo iOS, Mac, né, quando entra no universo Windows, começa a dar uns problemas. Então, como eu não trouxe o MacBook para apresentar, eu vou rodar tudo em off, vou rodar os vídeos em off, senão fica com problema de sincronia, tá? É um dos problemas de trabalhar com vídeo também. Vamos ver como é que vai ficar. Os vídeos estão no YouTube? Os vídeos todos estão no YouTube.
Vitor não entende nada de química, né? Que é bom. Alguém aqui que não é aluno aqui que entende bom. Não, mas dá para perceber que o que aconteceu alguma coisa de um momento para o outro. O branco é o hidrogênio. Ah, sim, tá, tem uma legenda no começo, mas no processo aconteceu de um momento para o outro. Com certeza aqui, ó, lá. Tá lá. N é o quê? Hidrogênio. Certo. Enfim, não precisa entrar em detalhes de reação, não. Mas aconteceu uma coisa de um momento para o outro, né? Tinha um momento antes, na proporção. O que a gente procura informar, né? A gente tentou achar, acabou achando aí, foi sorte mesmo, né? Essa música, né? E aí é uma coisa que a gente tenta trabalhar também, foi conectar a matriz sonora, né? Com essa matriz visual para informar e representar também um pouco daquilo que a gente quer. A questão com o excesso de hidrogênio ali é que aumenta a velocidade da reação. Então o ritmo da música aumenta de um momento para o outro, né? O azul é hidrogênio e o branco é hidrogênio. Então aqui acontece o processo em proporção estequiométrica, né? Vocês tiveram problema com a autoria da música? Não, porque a gente... Com a barragem. Isso. A gente vai em sites que oferecem versões abertas. Tem um conjunto de sites que oferecem versões abertas. A gente só vai em sites que oferecem versão aberta, os créditos... Não corta. Até hoje a gente não teve nenhum corte no YouTube, nenhum problema. Isso aí são E aí nos créditos a gente coloca lá. Eu não olho pra mim, não. Nos créditos. Esses aí são átomos, E eles formam moléculas. Eles formam moléculas. E eles estão vibrando, né? Tem algumas características importantes ali para falar, né? O professor pode usar. Esse é um trabalho que está voltado, tem duas dimensões, essa dimensão da produção e a dimensão da recepção, que é uma coisa que a gente tem começado a trabalhar mais recentemente. Vem produzindo desde 2013, agora a gente tem um corpo razoável de produtos e está começando a investir na questão da recepção, ou seja, a trabalhar tanto conversando com professores e atuando diretamente em escolas, né? Mas até o momento a gente teve uma recepção maior em escolas de ensino fundamental, por incrível que pareça. A gente chegou a trabalhar, não esse vídeo, mas um outro que a gente vai mostrar, que tem no 6º ano o tema água, né? Aí a gente vai lá, conversa com a professora, com os professores responsáveis por direção, e aí tenta entrar em sintonia com o professor, qual é o tema que está sendo trabalhado, como é que a gente pode trabalhar, o que a gente pode falar, e deixa completamente à vontade para o próprio professor intervir e participar junto na atividade. Isso aí é matéria de ensino médio. Isso aqui é matéria de ensino médio. E a estequiometria. Ensino fundamental, não? Foram escolas do município ou particular? Município. Na Ilha do Governador a gente fez uma escola num ginásio olímpico. O ginásio olímpico da ilha, né? E ensino médio teve menos receptividade? Menos receptividade. A gente tem um número de índice, né? De acessos razoáveis. A gente tem, esse da água, por exemplo, tem mais de 3.400 acessos, que a gente vê lá nas estatísticas do YouTube. Então a gente percebe bem qual é a estética, né, que está atingindo por meio desses acessos aí que a gente consegue perceber na página do YouTube, né? Enfim, vou mostrar outros vídeos, vou falar das questões e como que acontece, mas pode fazer pergunta o tempo todo. O que é estequiometria? É porque ainda ontem eu estava dando uma palestra na Prefeitura de Seropédica. E eu perguntei para os professores por que as pessoas odeiam matemática e não química, por exemplo. As pessoas odeiam química. Pois é, mas matemática elas odeiam mais. Eu falei, por exemplo, as pessoas odeiam frações, mas eu acho que elas deveriam odiar a estequiometria. Então, e eu usei justamente essa palavra. Aí me perguntaram o que é estequiometria. Eu falei, não faço a menor ideia. Estoicos tem a ver com a relação dessa palavra, tem a ver com proporção. Proporção, quantidade, razão. Então tem a ver com fração. Viu? É que eu tenho uma engenheira de materiais em casa, louca por química, né? Então essas palavras, né? Elas povoam a minha casa, mas eu não... Então a ideia desse vídeo é ver reações químicas dentro de uma as razão. Proporções, as proporções entre quantidades de reagentes e produtos. Legal. Então as proporções aqui, em termos, né? 1 para 3 para 2. São essas proporções nessa reação entre reagentes e produtos. Essa seria a razão estequiométrica entre reagentes e produtos
nesse processo. Cada reação tem uma razão estequiométrica própria, que é a característica dela, mas que segue uma única ideia. A soma das quantidades dos reagentes tem que ser igual à soma das quantidades do produto. Tem super matemática aqui, né? Porque 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 1. Ai, gente, eu não acredito que eu 3 falei vezes isso. 2 é igual a 2 vezes 3. Então as quantidades aqui são iguais às quantidades lá. Vou ter que mudar meu exemplo. Então você falou, ele fez uma intervenção que é super conectada com a coisa em si. Esse vídeo ele tem a ver com a matemática. Mas olha, entre dois o quê? 2 átomos de nitrogênio. Então, aqui seria oficialmente 1 mol, uma quantidade de nitrogênio. 1 vezes 2 é igual a 2 mols de amônio. 2 vezes 1, porque na molécula de amônio eu tenho cada molécula de amônio eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. N2 que você tem 2 átomos. Gente, eu vou parecer retardado. N2 porque tem 2 átomos de nitrogênio. A pecinha de nitrogênio é uma peça que tem 3 pinos, porque a valência do nitrogênio é 3. Cada átomo de nitrogênio, assim, regularmente faz 3 ligações. Por isso que a gente usa a peça do Lego, que tem 3 pinos. Porque a peça, ela expressa também a valência, que é a propriedade química, né, do átomo. Então a gente tentou aí conectar com isso também. Então a gente já está entrando aí no meio da fala, que é a questão da expressão, da representação e da imitação. A gente usa uma questão teórica que é a mimese, que varia entre imitar, ou seja, a valência aqui no caso dessa peça está imitando essa propriedade. Mas a forma da peça não tem nada a ver com um átomo de nitrogênio, por exemplo. Diego. No caso da reação da esquerda, dos reagentes, faz sentido falar o estado natural deles quando você está tratando desse tipo de reação? Estado natural? Por exemplo, nitrogênio 2, estado gasoso. Ah, sim, isso aqui, se for no bit, faltou a gente colocar aqui que todas essas substâncias estão ali no estado gasoso. Verdade. Não, não é que isso que faltou, tipo, na hora que tu vai falar. Não, mas faltou mesmo. Pior que tem divisão, a gente olha. Mas para a equação ficar completa, a recomendação justamente é essa, que apareça a fase de agregação da substância. Quem que teve a sacada da música, mudar de ritmo? Olha, Porque eu já nem me lembro mais. Porque essa quem fez foi uma surpresa. É um trio que não está lá, é Marcelo, Fernando e o Gustavo. Eles não estão mais com a gente, que eles formaram. E aí, a gente achou, eles acharam. Esse é um projeto que é liderado, comandado, realizado por eles, pelo pessoal da licenciatura. Assim, se eles sumirem hoje, assim, acabou porque eu não sei fazer nada direito. Só eles é que sabem fazer. Eu fico perguntando assim, mas dá para fazer isso, né? Mas dá para fazer aquilo? Mas não dá para fazer isso? Aí eles me dão bronca e tudo, e aí me colocam no eixo para fazer a coisa certa. Eu fico só imaginando assim, como é que pode ser, aprendo com eles, mas a narrativa também eles é que montam, a gente vai discutindo. É quadro a quadro. Quadro a quadro. Quantas fotos? Depende, porque essa a gente não fez, mas dependendo, você quer 1 minuto, você tira 200 fotos. Quanto tempo? Quanto tempo Esse aí demora? tem Para fazer um projeto, depende. A gente faz 3D também. Esse deve ter demorado uns 2, 3 meses. Quando é 3D, eles demoram uns 4, 5. Pra 3D eu vou ajeitar. mostrar aqui o que é. É um projeto humanizado. A gente faz com um bonequinho do Lego também. Mas é possível fazer alguma coisa mais culta? Sim. Levar para a escola, para os alunos do ensino médio fazer? Sim, porque eu acho Isso é que uma coisa importante. o intuito, quando o Babu propôs isso pra gente, é justamente a questão da autoria, né? Você vê que você tem peças de Lego, que tudo bem que é da marca Lego, mas você tem marcas mais em conta, né? Você pode fazer com uma câmera do celular, a gente usa uma câmera melhor porque vai postar no YouTube e tudo mais, e o resto tudo é edição no programa de edição. Então, as pessoas podem fazer assim, a ideia é essa, até para incentivar os alunos mesmo a fazerem, como se fosse uma avaliação. Eu já estou pensando num trabalho. Então, mas isso pode ser uma coisa para alunos do ensino médio fazer. Sim, pode. E
a gente pensou em fazer assim, certas oficinas, porque tem celulares que você consegue baixar o aplicativo até gratuito e ele já vai fazendo ele trabalha, você tira as fotos, ele pega essas fotos e monta o stop motion para você, ele renderiza. Tem aplicativo de celular que faz isso, Android e iOS, com certeza. E aí seria o professor ficar, né? Porque na verdade os alunos é que eles descobrem umas coisas que você não imagina que existem. Então, eu acho isso legal porque por algum motivo, eu não sei bem, mas assim, em ensino de matemática não existe muito uma cultura de vídeo. Existe muito mais uma cultura de software do que de fazer vídeo. Assim. Uma vez que a matemática não lida com coisas, né? Química e física lida com coisas. Então, a gente olhou aí, a gente já olhou várias vezes, a gente entra em tudo quanto é lugar. Não tem nenhum projeto parecido com esse nosso. Não tem nenhum vídeo de Lego com essa estética aí que a gente faz. Tem dos bonequinhos, a gente passou a fazer dos bonequinhos também, mas usando os blocos básicos, né, para representar isso, não tem nenhum projeto parecido. A gente entrou em contato com a Lego, né? Marcelo chegou a escrever para a Lego, informar e tudo. Eles acharam ótimo, legal, bacana. A gente coloca a marca deles aí para... A gente informou que estava fazendo isso, se tinha alguma restrição. Disseram, não, tudo bem, legal. Mas também não deram nenhum apoio, não mandaram nenhuma caixinha de Lego. E faz muita falta. Vou falar disso no final. A gente tem falta hoje de blocos básicos. Né? Você não compra mais... É difícil comprar no mercado, né? Pelo menos aqui no Rio, a gente não acha mais as caixas de bloco básico como tinham antigamente. Assim, agora estão fazendo algumas peças diferenciadas. Assim, por exemplo, a gente quer comprar uma caixa que tenha tantas peças azuis dessas. Não tem. Não tem mais isso. Tem várias caixas temáticas, mas os blocos básicos, pelo menos nas lojas do Rio de Janeiro, não posso falar de outros estados. Lá fora tem, a gente poderia comprar pela internet, mas aí acabou dando outro jeito para fazer alguns projetos. Você pode comprar a granel. Tem um representante nacional do Paraná que vende a granel. Você pode comprar só a peça azul de 3 pinos, 100 unidades. Aí você paga o valor lá que o cara está pedindo. Mas dá para comprar. Então tem essa autonomia, mas ao mesmo tempo, quando a gente começou a fazer, a gente estava comprando as caixas nas lojas de brinquedo. E aí depois de um tempo, assim, tem uns 4 anos para cá que o troço deu uma piorada assim, de conseguir as peças básicas, esses blocos básicos. Né? Tem mais perguntas? Pô, agora... Eu tenho perguntas de química. De química? Faça. Você quer fazer uma disciplina de química da gente lá? Vou te escrever uma disciplina. Vocês não são capazes. Agora, por que não é química? Por que não é metade disso, assim, funcionaria? Tipo, N mais 3H igual a NH3, dividido tudo por 2. Entendeu? Tipo, um azulzinho, em vez de ser 2 azuis mais 3 brancos, ser um azul, mas em vez de ser 2 azuis e 6 brancos, um azul e 3 brancos. Não daria certo a reação. Não, porque na verdade é o seguinte, o nitrogênio ele se manifesta na natureza sob essa forma. Essa forma agregada diatômica. As unidades moleculares são 2 átomos. Entendi. 2 átomos. Mas ele aparece na natureza assim. Sim. Por algum motivo. Então, assim, faça-se a luz e logo em seguida veio o gás nitrogênio dessa forma. E ele estava no começo mesmo, porque é um dos gases primordiais, vamos dizer assim. E a gente encontra na natureza o nitrogênio nessa forma diatômica, assim como o hidrogênio nessa forma diatômica. É o hidrogênio. Tá. É o hidrogênio. Não, eu estava lembrando da piada do hidrogênio. Mas o hidrogênio... O nitrogênio não é 3 para encaixar com 3. Nitrogênio foi 3. Sim, nitrogênio, cada átomo de nitrogênio ali está estabelecendo 3 ligações com outro átomo de nitrogênio. Tá. E cada átomo de nitrogênio ele está estabelecendo uma ligação com outro átomo de hidrogênio. O que acontece é assim, para formar essa substância aqui, eu preciso, em termos de substância, dessa proporção. Essa é a menor proporção mínima inteira. Ah, é? É exatamente por esse motivo que você acabou de falar. Vê o seguinte, porque eu não posso decompor o nitrogênio ao meio aqui.
porque ele perde a identidade molecular dele. Ah, é? Não é? Então, olha só, eu tenho aqui 3 unidades de hidrogênio. Tá. Mas aqui eu não posso dividir, eu não posso poder cortar esse nitrogênio no meio para fazer, porque eu perco a identidade molecular dele como substância de nitrogênio. Entendi. Que é como eu preciso da partida para fazer a molécula Mas não de... existe na natureza um hidrogênio, um átomo de hidrogênio Sozinho, não. solto, não existe. Os átomos não estão soltos na natureza. Nem o hidrogênio. Não. Nenhum dos dois. Então, nós encontramos a substância simples de hidrogênio, a substância simples de hidrogênio. Eu fico assim, e a minha filha, ela pratica bullying comigo, que eu não sei nada de tudo. Ela pratica bullying. Ela me conta umas piadas e fica esperando, sabe? Sei. Igual a piada de então, hidrogênio, sabe? Que foi presa. Essa é a menor proporção, porque eu teria, se eu cortar essa, se eu soltar a peça aqui, ou seja, ficar com um átomo de hidrogênio, eu estou criando uma representação que não corresponde à possibilidade de fazer isso naturalmente, disso acontecer, porque eu tenho que dar partida na molécula de nitrogênio, que são 2 átomos de nitrogênio. Certo? É isso. Pergunta, fala aqui. Queria saber por que ali estamos a dizer que temos 3 átomos de hidrogênio e lá na... Aqui? Sim. 3 moléculas de hidrogênio, isso. E lá como é que nós podemos dizer? Parece serem 6, não? Ou são metades? Não, ali Aqui são são 2 duas. substâncias amônias, Não, 2 mas moléculas de mesmo amônia. assim. Branquinhos. E Sim. os branquinhos, Um, sim. Os São branquinhos 3. são 3 de São 2. 3. Tem 2 1, em 2, cada um 3, daqueles. 4, 5, 6. E ali, na Mas ali esquerda, são tem 3, 2, tem 3, 2. 4, 5, 6. Cada barrinha tem 2. Ah, Tá vendo que a barrinha é mais comprida? Aqui são 2 pecinhas unitárias. E ali tem 2, uma do lado da outra. Aqui tem 3, aqui é uma pecinha unitária. Tá vendo esse biquinho aqui? Ó? É É o segundo. a pecinha unitária. Devia ter trazido o Léo. Essa é uma coisa que a gente faz quando a gente vai fazer atividade presencialmente. A gente leva para mostrar. Resolveu? Conseguiu? o Percebeu? hidrogênio vem Não, tá balanceado. O hidrogênio também. Tá balanceado. Senão a gente não teria publicado aí, ia ser estranho. Tá balanceado. Separa. Se existe um momento que você está balanceado em reações químicas, eles aparecem em forma de fração. Sim. Como é que você faz isso? Eu posso ter. Não posso fazer. No vídeo. Aí o que acontece? Se eu representasse esse na tabela periódica. Aí você está eu posso. Essa equação ela continua sendo expressiva da reação e de maneira correta se eu uso um argumento matemático elementar de multiplicar por qualquer número ou dividir por qualquer número. Aqui poderia ser 2, 6, 4. está aumentando a quantidade de Aí eu poderia representar. Percebe? Essa representação estaria adequada, eu conseguiria fazê-la, mas nessa forma representativa do Léo, eu ainda poderia fazer multiplicando, né, por um número maior. Agora, se eu colocar aqui, que estaria certo também, meio, 3 sobre 2, ou 1, ela estaria correta também. Só que eu não conseguiria representar, percebe? Está trabalhando com unidade. Porque meio mol, aí o que acontece é que esse número, que também pode representar a quantidade de moléculas, ele, por conceito geral, na forma representativa de uma equação química, ele se refere ao número de mols. Então é meio mol. Pega meia molécula. Meia molécula eu não vou conseguir representar e não tem sentido químico, vamos dizer assim. Aquilo ali N2 é 1 mol. Pode ser. Pode ser. Nessa minha relação representativa é uma molécula. Percebe? É 1 mol. 1 mol é um conjunto. Só não entendi o que é isso. Só tirando isso. Mol conjunto. Conjunto de 6 vezes 10 a 23 unidades. Que é um número De Avogadro. Ah, É a constante de Avogadro. certo. Apesar dele nunca ter escrito nada esse número, nem falado nada sobre esse número, é ficou em igual a homenagem fórmula a de ele. Bhaskara. É isso. Ele nunca falou nada sobre isso, ele não tem nada a ver com a fórmula. Por aí. Vamos lá? Sim.
Gente, eu devia ter Mas tem mais vídeos, hein? É porque na hora que o cara se tem umas gerações que Aí ele sabe que não é conta, não fala de esquece da valência. Então vou lá, hein? Vou voltar na apresentação. Não sei nada assim, não. Ó, então eu botei, tem vários vídeos que eu coloquei aqui no meio, né? Mas eu botei algumas palavras, alguns slides no meio para falar, né, dessa história toda, né? Do projeto. A gente hoje, eu acho que hoje a gente tem muito forte essa ligação desse projeto com a perspectiva de criação na formação inicial, né? Criação conectada com a formação para enfrentar esse congelamento que a gente tem na formação inicial de um processo de reprodução, né? Essa é uma coisa que está... Vitor sabe que a gente conversa muito sobre isso nas rodas que a gente tem por aí, e eu acho que eu também converso com elas, né, com os meus alunos o tempo todo, escuto, converso, e a gente, ela sabe que eu sou muito assim, abusado, né, de falar que a gente está num processo muito ruim na formação inicial, que se refere principalmente a essa reprodução. Na escola também. Na escola também. Estou falando aqui, estou só situando em termos da formação inicial, mas com certeza em relação à escola. Então, isso aí é aquilo que a gente está, que vocês estão cansados de ouvir a gente falar, que é a questão do professor como produtor de conhecimento, etc., que a licenciatura não é orientada dessa forma para... É exatamente isso. Exato. Então, o projeto tenta enfrentar um pouco isso, né? Ou seja, a gente tem... Existem algumas questões na literatura que tentam enfrentar isso, a pedagogia de projetos, por exemplo. Mas eu achei interessante conectar esse trabalho da gente com a palavra criatividade, né? Com criação, com criar, né? Contra a reprodução, né? Ou um contraponto, né? À reprodução, mas a produção e a criação, né? A ideia do projeto está ancorada no conceito de criação, na criatividade, né? E como o Vitor falou, né, a gente tem também, que a gente tem muita imagem na química, mas pouco lugar central dessa imagem, né? Porque a imagem é sempre colocada de uma forma auxiliar, né? Se a gente olhar nos livros de química, foi um curso que a gente teve lá agora na Semana da Química, onde a gente analisou algumas questões de livros de química e as imagens nos livros de química, onde você tem assim embaixo da imagem, assim, essa imagem, as cores são artificiais, está fora de proporção, enfim, praticamente, olha, nem olha para essa imagem porque ela está aqui porque eu tinha que ocupar um espaço nesse livro, enfim. Tá aqui, a imagem é meramente ilustrativa, um outro rótulo que aparece na imagem. A imagem é meramente ilustrativa, então para que gastou dinheiro com tinta para poder colocar no livro? Então a gente tem uma relação muito ruim, né, para passar no expressão. Tem uma relação muito ruim, muito desonesta com a imagem. Historicamente, né, a gente, enquanto ser social, passou por um momento de iconoclastia, né? O pessoal era avesso à imagem, isso vem de uma tradição religiosa, né? E depois essa mesma religiosidade se conecta de novo com a imagem, né? Mas enfim, a gente continua afastando essas questões, a produção visual, a visualidade. A gente tem um processo de ensinar e de aprender baseado no verbo. É óbvio que eu não quero me afastar do verbo de jeito nenhum, afinal de contas eu estou aqui, né, lançando mão de linguagem, de fala, de produção de enunciados para comunicar. Mas a questão é colocar a imagem num lugar que ela merece, principalmente na contemporaneidade. Eu acho que a questão da tecnologia, esse mundo digital que a gente tem hoje, trouxe um novo lugar para a imagem que a escola, vamos dizer assim, até e principalmente a universidade, não consegue lançar mão, não consegue se aproximar, não consegue enfrentar com seriedade essa discussão do lugar da imagem na formação inicial. Tá? Ou seja, a gente convida o sujeito a escrever, né? As pessoas ainda têm, os alunos têm certa dificuldade para fazer produção escrita, mas um grande desafio também hoje é a gente pensar que a resposta de uma questão pode ser um vídeo. O sujeito pode criar um vídeo, criar uma representação gráfica, um desenho para responder alguma questão, ou para falar alguma coisa, né? É o conceito dentro da semiótica, né? Porque na outra
no outro seminário eu falei de semiótica, né? É o conceito de dissência, do dizer sobre aquela imagem. Ou simbólico, no caso da matemática, uma coisa super interessante que eu sempre fico me perguntando, o que é que aquela expressão matemática quer dizer. Ou seja, não resolve essa equação para mim, me diz o que ela é. O que essa equação é? Me fala dela. Dizer a equação matemática, né? Dizer as expressões da matemática, né? Que é um desafio, eu acho ainda. O ensino de matemática, eu acredito que o ensino de ciências exatas em geral tem pouco essa perspectiva, né? Ele é orientado para resolver coisas. Então a gente está... A equação vamos resolver, assim. E é o que a gente tem na formação inicial, até em química também. E mesmo dentro das disciplinas de química, ou seja, eu vejo que converso com elas e sei de colegas e tudo, e a gente percebe isso, a prática é uma prática do sujeito ser iniciado em heurísticas de solução. Não há um momento de discência, de você dizer, de você falar, mas o que isso representa? O que isso quer dizer? O que essa equação quer falar para a gente? A gente mergulha, isso aí é assim, resolve e chega, lá x é igual a isso, y é igual a aquilo, A é igual a B, B é igual a J, J', K ao quadrado. Beleza. Tá certo. E aí você é aprovado, vamos em frente. E aí a gente está perdendo essa questão da discência do dizer, né? Então a gente está interessado nessas questões, a relação entre a imagem, a palavra, né? Os projetos estão... Todos os projetos aí estão conectados com a coisa do visual, colocar a imagem na vida da formação inicial de alguma forma. Esse é o objetivo, né? O tema da gente. A gente usa o stop motion. Por quê? Eu acho que essas três palavras elas sintetizam a nossa escolha pelo stop motion. A primeira, mesmo, assim, falando muito francamente, que eu acho que eu estou num lugar onde eu posso ser completamente sincero, é falar da questão da autonomia. Ou seja, eu queria produzir alguma coisa, mas não tinha dinheiro nem tempo para investir num processo de formação do sujeito construir animações a partir do computador, né? Usando softwares de animação, etc. e tal. Até porque o sujeito que fosse formado para fazer isso não ia ficar no projeto pagar uma bolsa de R$400. Então esse cara, ele, né, depois de formado, ele é um sujeito altamente valorizado. Tem aí um descompasso também entre a gente manter o sujeito vinculado a um projeto com todo esse processo de assistência que a gente tem hoje. Então o stop motion apareceu como uma solução importante para a gente, porque a gente tem muita autonomia. Autonomia porque a gente tem uma ideia, tem uma câmera, a gente vai lá, fotografa, monta isso, né? E a gente tem um sentido de autoria muito especial. A autoria do ponto de vista de que não estamos presos a uma estética a priori de um aplicativo, que é uma coisa importante. A gente está mergulhado na questão digital, no mundo dos aplicativos, mas ao mesmo tempo a gente às vezes não percebe que estamos tocando o apito dos outros, né? Então tem vários aplicativos aí que já trazem tudo pronto, rodam coisas na nuvem, mas eles trazem estéticas próprias. Então quando você está produzindo, né, nesse lugar, você está, na verdade, mesmo sem pagar, colocando dinheiro nessa marca, né? E a gente, trabalhando com stop motion, a gente tem o nosso lugar, aponta a câmera para onde a gente quer, tem um sentido de autoria mais próprio. Outra palavra importante para a gente é a questão da alteridade, porque não dá para fazer stop motion sozinho, né? Vocês vão lá, vocês vão ver a foto, mexe no boneco, volta, tira uma foto. Vai lá, mexe no boneco e tira uma foto. Não dá, porque aí o trabalho vai para 5 vezes o tempo. Eu preciso de uma equipe. Assim, no mínimo 2. Mas a gente tem hoje mais gente envolvida no projeto. Então a gente tem esse sentido de alteridade, né? Tem que ter a confiança, tem que mover no tempo, e aí o outro sujeito simplesmente aperta o botãozinho da máquina, mas esse apertar o botãozinho é extremamente importante, porque não pode mudar a máquina de posição, ela tem que ficar parada direitinho. Então, essa coisa de depender do outro para essa produção, esse sentido de alteridade, ele é crucial num projeto com
Stop motion, por exemplo. Tá? Uma questão teórica importante que a gente usa, né? A gente tem como princípio, nesse processo de formação de professores de química, né? Todas elas aí, eles, elas que estão, já saíram e vão sair, são sujeitos de uma cultura, né? Então, o que a gente faz ali é um choque entre culturas. É uma coisa complicada. Você tem esse sujeito, que é um sujeito que está mergulhado, né, numa aula de recepção, numa aula baseada só na escrita, na produção, na reprodução. E ali o que eu coloco para eles, a gente se coloca, são projetos, né? Vamos falar sobre agora, estamos falando sobre tabela periódica. Vamos falar o quê? Não sei. O que nós vamos falar? Então, eu não fico dando respostas assim o tempo todo, né? Eu acho que a gente vai pensando junto e tentando fazer com que eles proponham algumas questões. Né? Esse sentido, esse choque de culturas, eu acho que faz aparecer uma coisa que é a lacuna dessa formação e a tentativa desse sujeito superar essas lacunas. Né? Quando você tem a necessidade de projetar alguma coisa assim, as lacunas vão aparecer. Você não está numa perspectiva de, vou para a aula, vou chegar lá, é só abrir o olho e ficar parado que as coisas vão vir para mim. A gente tem que pensar, tem que definir, decidir, né, como a gente vai ver, roteiro, estética, autoria, posição, luz, o dia que vai fazer, tem que estar todo mundo lá, que dia que vai ser e outras coisas. Vamos ver mais um vídeo. Vamos entremeando nossas conversas com alguns vídeos. Deixa eu ver como é que... Aqui na frente, né? Tudo. Desculpa. Não, porque não deu, não. Tá na frente. É porque a caixa de som tá ruim. Tem gente que é da matemática mesmo, demora para entender isso. Agora, por favor, esse recado da gente. Vamos lá. Deixa eu pegar uma água. Célia, Flora. Sim. Mas tem uma coisa. A G é o quê? A G é argentina, não é? A gente? Não é argentina? Agência. É prata. É prata. É prata? Esse Eu lembro da vídeo Argentina prata. de um tema do ensino superior. Esse tema é um tema do ensino superior. A gente tem vídeos aí para ensino fundamental, médio e superior. Esse é um vídeo que trabalha um conceito de ensino superior, principalmente, que é equilíbrio de solubilidade. Ou seja, a ideia geral é você pensar sobre a solubilidade de algo. Existe no imaginário coletivo essa sensação de que algo é insolúvel em algo. Não existe nada assim completamente insolúvel. Existe sempre ali uma quantidade que está sendo solubilizada, é isso que o vídeo representa. Então esse aqui é o material sólido, né? Considerado insolúvel, né? Principalmente insolúvel na água, mas uma quantidade vai se solubilizar ali e tem um equilíbrio de solubilidade. Uma
quantidade vai ficar, né, na fase dissociada e outra na fase associada. Aí no setinho para baixo o quê? Oi? É. Você tinha para baixo que ele está precipitado. E precipitado é o quê? Precipitado é que fica sólido no fundo. Ah! Então entra o E NaCl. uma coisa, se solubilizar, ela se combina com alguma coisa, é isso? Que é solubilizar? Dissolve. Dissolve. Ou seja, eu rompo a estrutura das interações do estado sólido. Tá. Isso é solubilizar. Ou seja, eu tenho lá o AgCl, estão lá. Mas porque é exatamente isso. Ah, é dissolver, tá? Mas o que é dissolver? É romper as estruturas de interação que dão o aspecto do estado sólido. Ótimo. E aí essas estruturas de interação são rompidas pela água. No caso aqui eu tenho uma... Sim. Falei água. Água, tá. Sempre que aparecer esse formato aqui, essa peça, que é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, é água. Essa é a nossa representação em todos os vídeos para água. É o mesmo padrão para todos os vídeos. Tem um momento aí que separa o verdinho do marrom e um deles ficam 6 moléculas de água em volta, o outro 4. Isso é certo? É certo. Sempre acontece isso? Sempre. A gente Nossa, foi mas você conseguiu observar isso? Aqui, ó. A gente foi na literatura ver... a gente foi na literatura ver quais eram os estudos que tinham para entender o complexo de solvatação de Ag e Cl. Então essas quantidades de água que estão em torno, né, dessas partículas são as quantidades de água que correspondem na literatura que a gente pesquisou, complexo de solvatação para essas substâncias. A gente tentou imitar isso, né? Imitar essa quantidade, porque de forma geral as moléculas de água, tá vendo, envolve, no estado sólido, no precipitado, o marronzinho está agregado com verde. Sim. Né? O que a solubilização significa romper essa interação que garante a estrutura do estado sólido. Ok. Então, está separado como? As moléculas de água envolvem uma partícula e outra partícula. Elas envolvem de forma diferente, estão com orientações diferentes. Em relação a essa partícula, a parte branca está virada para dentro. Em relação a essa partícula, a parte vermelha está virada para dentro. Tá, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a carga. No caso, elas são... Mas a minha pergunta agora é o seguinte... Olha lá na legenda. Agora é positivo. O marrom, que é a prata, é positivo. E o cloro é negativo. Ah, tá. E os dois separados, eles estão em que estado? Iônico. Não, estado Esse físico. aqui? Iônico. Esse aqui? Não. Está envolvido, essa partícula de prata está envolvida por moléculas de água. Mas ela está no estado Então, sólido. não, porque aí o que acontece é que quando eu olho, eu não vou conseguir ver essa partícula de prata. Ok. Eu vou ver água. Tá. Por isso que eu digo que está dissolvido. Só vejo um solvente. Tá. Isso é um átomo de prata. É um íon de prata. Prata mais. Íon é porque tem uma carga. Isso, está sobrando. Tem carga. elétrons Sim. a menos. Tem elétrons a menos em relação E o outro tem elétrons a mais. em relação ao ar. Aí, por causa Que disso. deu origem a eles. Então aqui, olha só, esse aqui é a prata mais, não é isso? Ela está envolvida por 4 moléculas de água e essa parte aqui, vermelha, que é o oxigênio, que na molécula da água é aquele que por dipolo concentra a carga negativa. Então a bunda negativa da água está virada para a partícula positiva de É a bunda negativa. E a bunda positiva de hidrogênio da água está virada para o lado negativo do cloreiro. É uma interação do tipo eletromagnético. Tem um princípio eletromagnético nela assim. E o HCl é o quê? O HCl é um ácido, Um ácido. mas aqui é AgCl. Não, AgCl. O AgCl é um sal, Tem nome. cloreto de prata. Cloreto. Exatamente, que é usado para fazer espelho, por exemplo. Dá para fazer espelho a partir de cloreto de prata. E aí você joga o cloreto de prata na água, uma parte fica sólida e precipita e uma parte dissolve. Exatamente. E esse equilíbrio é o quanto dissolve e o quanto não dissolve. Sim, o vídeo tenta mostrar também que quando isso acontece que você falou, eu coloco um sólido na água e dissolve. Né? Esse processo é um processo dinâmico. A gente ficou um sólido no fundo.
a gente acha que o sólido está no fundo parado e o resto está dissolvido. Mas o processo é dinâmico. O vídeo tenta mostrar isso. Você vai ver que essa partícula, na verdade essas duas, elas vão descer e outra a fase sólida aqui, outra partícula de AgCl vai entrar ali no complexo de solvatação. Vê se dá para ver lá. Elas estão ali, bonitinhas, dançando, elas vão se agregar. Elas se agregam. E aí ela vai descer para o corpo sólido e outras, aqui ó, outras subiram para poder formar um novo complexo de solvatação. Então, na verdade, aquela partícula de cloreto de prata voltou para o corpo sólido e uma outra daqui foi para o estado líquido, né, sendo solvatada. Então tem um processo dinâmico entre o sólido e a parte líquida. Eu tinha uma pergunta aqui antes. Não, era referente a isso mesmo. Eu queria saber se era constante. É, dinâmico. Vai ficar o tempo todo, vai chegar um momento que isso vai parar, por exemplo. Tem, essa palavra que você usou é ótima, é constante. Porque tem uma constante do produto de solubilidade. É por isso que essa merda desse número se chama constante do produto de solubilidade. Porque quando uma determinada quantidade desce, a mesma quantidade sobe. E isso é característico para uma substância em um dado solvente, em uma dada temperatura e pressão. Isso acontece para sempre, eternamente? Para sempre, eternamente. Tem uma fila da... Se deixar aqui, para sempre, eternamente. Ah, você tá aí? Eu não tinha te visto, sorry. Fala, querido. Eu fui interrompido pela colega. Ele pede... Mas ali no caso, o oxigênio ele não deveria estar virado para só esquerda. As primeiras peças ali, a de cima. Ah não, por conta. Tá. Não, a peça de cima, a primeira de cima não devia estar ao contrário? Essa? É. Por quê? Por conta da interação do aqui, oxigênio, né, com o hidrogênio, Sim, deveria. Seria melhor se eu tivesse essa peça virada para baixo. É isso que e essa eu aqui tô falando. virada para cima. Isso. Mas esse aspecto a gente não quis colocar ali não. Mas sim, acho que seria razoável, porque na substância água, as camadas de água vão interagir a partir de pontes ou ligação de hidrogênio, né? Nessa situação que você está dizendo. É como estava antes, lá no começo. Assim. É que elas estão assim alinhadas. No estado líquido, as moléculas de água elas ficam arranjadas, claro que não de forma organizada completamente, mas com essa tendência de camadas de moléculas de água. Por isso que quando você vira o copo, ela escorre, se desce uma linha de água, depois ele traz uma outra linha de água, uma linha de água. Então elas estão assim desse jeito que você falou, né? A ponta vermelha com a cabeça branca e assim sucessivamente. Agora, para me salvar, né, em relação à representação, eu diria que aqui a gente está num processo de desorganização durante o equilíbrio de solubilidade. Mas, verdades, a tendência seria essa, de organização da parte do hidrogênio, está apontando para a parte do oxigênio numa outra molécula de água. Mas é um processo dinâmico. É um processo dinâmico. Tá bom. Mas é por aí. Eu estou, na verdade, sentindo inveja, né? Porque em química as coisas já estão mais ou menos ali, né? Para você representar. Em matemática você tem que ficar caçando uma ligação com alguma coisa que exista para poder... Calma, ainda não cheguei no final da palestra. Deixa eu sentir inveja. Esse aqui é o outro vídeo, mas acho que eu vou falar um pouquinho antes. Já deixa esse aqui ponderado. Qual o próximo slide? Como eu falei lá no começo, até para não demorar mais, assim, o construto teórico da gente é o conceito de mimese, né? Desde o começo a gente queria encontrar um conceito que pudesse fazer com que a gente oscilasse entre essa coisa de imitar, né? De estar próximo, mas ao mesmo tempo conseguir representar. Representar e conseguir dar essa escapada assim que ele me provocou. Mas não devia estar desse jeito. Devia, mas não é a coisa em si, é uma representação. Ou seja, é dar lugar para o professor exercitar esse movimento do simbólico, né?
dessa questão que todo mundo esconde, todo mundo o abstrato, todo mundo tem medo do abstrato. Tá? Então a gente vai caminhando assim como Escher, né? De algo que é imitação, né? Muito igual, para algo que não tem nada a ver, mas dá origem àquilo que é exatamente aquilo que a gente acha que é, né? Então a gente vai assim da imitação para a representação, mas uma coisa não está desconectada da outra. Eu consigo chegar lá num ponto a partir da primeira, etc. e tal. Né? Então algumas coisas são tão bem parecidas, mas outras não tanto. A forma da molécula não tem nada a ver. Tudo quadradinho de Lego no final das contas. Né? Mas várias coisas a gente consegue imitar. Né? Outro vídeo. É que é exatamente a ideia de abstração. Né? Tem uma estética e um enquadramento para usar em celular também, né? Então, esse foi o vídeo que chamou a atenção do pessoal do ensino fundamental. Nesse vídeo a gente começa a incorporar aí a técnica de time-lapse também, né? E a gente já está migrando para a coisa da indexicalidade, né? Que é fazer o vínculo, né, do simbólico, né? Da questão da mimese com um artefato que é fotográfico, né? Com algo que está precisamente num lugar no mundo, que é o copo d'água ali que está evaporando, né? Tem um relógio. Daqui o conceito principal é próprio de multimodalidade, né? Então a gente tem vários modos operando aqui ao mesmo tempo. Então o relógio, esse relógio, ele é uma imitação, mas ele se apropria do tempo real que aconteceu, e são 4 horas de evaporação, né? Então, num dia de calor lá, levou 4 horas para evaporar esse volume, né? E aí fica fotografando o nosso... Aqui é time-lapse. Aqui, na verdade, é uma câmera rodando num tempo normal, gravando durante 4 horas, e depois a gente comprime isso e faz isso rodar super rápido, e aí depois monta esse quadro em cima, que é um quadro que foi feito separado, tudo com stop motion. A gente vai na pós-edição e monta tudo. Tem vários vídeos super legais que eles filmam, por exemplo, as estrelas, uma noite, aí você vê as estrelas passando. Time-lapse. Então é time-lapse esse corpo todo com stop motion. Esse aqui é uma animação convencional que a gente fez. Vou fazer uma pergunta meio de Google, assim, eu botaria no Google isso. O ponto, não sei se é uma físico-química essa pergunta. Na CNTP, você tem ponto de ebulição a 100 graus centígrados. Só que eu acho que eu nunca vi assim uma água evaporar exatamente a 100 graus. Eu consigo ver antes de 100 graus, mesmo em condições de pressão normais. Assim, por quê? Então, essa é a questão que a gente levou para a escola, lá, que eles ficavam perguntando direto. Todo líquido evapora, o tempo todo. Óleo de cozinha evapora. O líquido, num sistema aberto, ele vai evaporar. Ou seja, as moléculas da fronteira com o meio, elas vão estar submetidas às interações do ar, do sistema gasoso, no qual ela está contida ali,
e essas moléculas vão se desprender, né, da superfície dessa interação. Então elas vão evaporando. Evaporar quer dizer exatamente essas moléculas da superfície perderem essa interação, ou seja, a quantidade de energia que ela recebe numa colisão, por exemplo, com moléculas de ar, né, ou a própria energia cinética que ela tem do movimento em relação ao calor do meio é maior do que a quantidade de energia dessa ligação. Então ela vai embora. Ela vai embora, o sistema está aberto, vai embora para o ar. É o que acontece na água do mar o tempo todo, menos porque a água com sal vai alterar esse processo um pouco. Só muda a velocidade. Sim, essa é a evaporação. Mas todo líquido evapora, mais ou menos, dependendo da que a gente chama de pressão de vapor do líquido. Mas todo líquido evapora, seja ele mais viscoso, por exemplo, ou menos viscoso, todo líquido evapora. Independente da volatilidade. Independente, maior ou menor, tem sempre. A condição do estado líquido é essa. Se for no vácuo, se eu estiver aberto, a gente tem no vácuo. No vácuo aí, então, é que a situação vai ser mais rápida ainda, porque, na verdade, o que está acontecendo para manter esse sistema numa determinada condição de equilíbrio é a pressão atmosférica. A pressão de vapor é justamente a pressão que ele faz para manter essa condição da superfície do estado líquido contra a pressão atmosférica. Ou seja, essas moléculas estão interagindo umas com as outras sem se sobrepor, então elas estão exercendo uma pressão no sistema atmosférico. Se essa pressão dessas moléculas for maior, for razoável, grande, esse líquido é um líquido volátil. Ele evapora com facilidade. Ou seja, essas interações são interações frágeis. Né? Mas se essas interações são interações fortes, esse líquido ele vai tender a ficar no estado líquido por mais tempo. Vamos dizer assim. Mas mesmo assim vai evaporar. Todo líquido evapora. Se eu pensar em fazer com acetona, algo que eu... Sim. Não, ainda não pensamos, mas é uma sugestão. Tem o tempo para tratamento. Sim, a velocidade de evaporação vai ser maior. A gente teria que marcar, seria até bom colocar um do lado do outro e fazer isso. Porque acho que para o ensino fundamental essa é uma questão que chama atenção. Vocês já pensaram em colocar também, vou colocar no relógio, marcando a temperatura durante o intervalo de tempo? Não. Que aí para ter uma noção de qual é a temperatura do dia. O que eu fiquei impressionada, porque quando eu estudei na escola, e na escola eu aprendi que a água evaporava a 100 graus. E na minha cabeça, aí eu falei, gente, então como é que a roupa seca no varal? Aí eu fiquei, porque eu era uma criança muito chata, muito perturbadora, eu fiquei parada mesmo na frente do varal, horas e horas. Mas não está fazendo 100 graus, Então, essa pergunta, quando eu dava Química Estrutural com a disciplina do segundo período, vários alunos de Química tinham dificuldade em responder, mas do ponto de vista submicroscópico, né? Porque a roupa evapora. Mas ninguém me disse que eram moléculas em cubo. Vamos em frente, que acho que a gente tem aula aí. Engarrafada, eu ouvindo o Reinaldo Azevedo, Olha, então, já estamos caminhando para o final aqui, ó. Vou mostrar mais um vídeo depois, mas aí as cadeias criativas são esses processos aí. Todo mundo, a garotada que estava aí, a gente parte de um tema, né? A gente agora está com o tema da tabela periódica, a gente vai fazer um vídeo com os personagens da tabela histórica, então vídeo de animação com os bonequinhos, a gente faz sempre com história da ciência, né? Então acho que essa é uma questão que a gente já pode apropriar em termos de matemática também, ou seja, todo lugar tem sua história. Depois a gente vai definir o roteiro, né? A narrativa, que é uma etapa bastante tensa, né? Não é porque elas não estão mais aí, mas enfim. É difícil o aluno, o estudante da disciplina exata, né? Construir uma narrativa a respeito de um determinado conceito. Ou seja, a gente vai ter que escrever, vai ter que inventar, criar o que vem antes, como é que a gente faz, que pedaço que a gente coloca. Então o roteiro é algo que toma muito tempo da gente para poder fazer a produção, né? Antes, até da produção, a gente define a estética e depois a gente vai para a montagem, que é tudo isso, pegar o material em separado, depois colocar, sincronizar o áudio, escolher o áudio. Então tem equipe que está escolhendo o áudio,
As meninas estão montando, uma parte já começou a ser feita a renderização. Então é um trabalho realmente do grupo como um todo. Aí estão as fotos aí do que acontece, né? As meninas ficavam aí, Natália, Dani aqui. Esse é um projeto novo, é o projeto da classificação periódica. Se vocês lembrarem aqui, é uma tabela periódica, né? Ela está dividida nos seus grandes blocos e a gente vai representar as propriedades. Algumas propriedades, e a gente vai animar aqui o sentido, né, de crescimento ou decrescimento dessas propriedades em grupos e períodos. É isso que a gente vai fazer no bloco, tá? Mas mostrando as irregularidades. Porque no ensino médio tem uma coisa das setinhas, assim, o potencial de utilização. Aí cresce para lá, nego decora a setinha. Como se esse crescimento fosse constante. Só que não é, né? Ela cresce um pouco e de repente um elemento cai, tem uma exceção, depois cai de novo, depois cresce muito, depois cai. Ou seja, a projeção global é de crescimento, que é o que a garotada decora. Mas existem, né, subidas e descidas, como a gente tenta representar ali. Então a gente vai representar aqui, fazer essa animação. Vai ter um morrinho em cima, depois cresce, depois ele fica mais alto, depois diminui. Aí a gente vai na literatura, lá nas tabelas da IUPAC, pega os valores e vai fazendo essas projeções, essas representações em termos de colunas. Vai animando colunas dentro da tabela periódica para cada elemento. Então aqui tem uma tabela com todos os elementos de verdade. Cada quadradinho, cada seção 2x2 aqui é um elemento da tabela periódica. Né? Aí está a galera toda lá no nosso cantinho de animação. Então, você vê que é um negócio ainda um pouco mambembe, aparece lá no final. Tecnicamente, a coisa mais difícil para a gente hoje é a luz. Coisa impressionante. Você controlar a luz. Fazer sombra. A sombra, sombra, reflexo. Então, a luz é uma arte. Aqui é papel para quebrar o reflexo, né? Porque as peças são brilhantes. Então a gente vai combinando a questão da luz, da posição da luz e a posição da câmera para chegar nesse resultado aí. Sem sombra, né? Quase, né? Bem, todos os vídeos aí que eu mostrei, acho que ainda vou mostrar mais um, estão lá no nosso YouTube, lá no LIF CAPES do FRJ. Ficou o nome do projeto original lá de 2013, que foi de 2013 até 2015 financiado pela CAPES. Depois acabou. Acabou tudo, acabou financiamento, acabou bolsa. E a gente está tentando se virar com a FRJ, mas agora a FRJ também acabou com as coisas todas. Então, nossos desafios, como eu comecei lá, primeiro é a luz, né? Acabei adiantando, mas a luz é uma coisa que preocupa a gente até hoje, tem que ter cuidado e não sei se vocês viram no primeiro filme, mesmo mantendo o mesmo ponto de iluminação, dependendo da lâmpada, o que acontece é que a cor da luz modifica, a temperatura da luz modifica. Então, lá no primeiro filme que eu mostrei, aconteceu bastante isso. Durante um determinado tempo, não sei porquê, ficou mais puxado para o amarelo. Mas a gente fez junto lá e não mudou nada. Mas na hora de renderizar, a gente vê que a temperatura muda, a temperatura da luz. Então a luz é um problema ainda para a gente. Tem que sempre ter cuidado, que faz com que a gente tenha que fazer um projeto de ponta a ponta num dia. Então tem que selecionar um dia onde a gente esteja lá para conseguir tocar, de repente, 4 horas direto de produção. Comprar o Lego, né, como eu falei, também é complicado. A narrativa é um problema que tem um diálogo com a formação inicial. Ou seja, esses sujeitos, né, o Vitor sabe disso, que já falei várias vezes, estão mergulhados em muito cálculo, em muita física, que eu, assim, francamente, digo que não é necessário nesses moldes, dessa forma. É completamente necessário. Uma questão importante, o desafio para a gente é como representar isso. Ou seja, eles têm conceitos, têm coisas que ouvem em sala de aula e a gente agora vai representar isso. Agora vamos animar isso aí. Como é que a gente representa isso? Então tem algumas coisas aí, outros vídeos, a gente podia ficar aqui mais um tempo falando, onde essa pergunta apareceu várias vezes. Como representar isso? A gente tem uma questão aí do desafio da pesquisa, ou seja, é uma conexão também com a formação inicial, não sei se acontece na matemática. Quando ele vai, né, para o projeto e a gente fala assim, ó, tem que olhar na literatura como é que é isso.
tem que olhar na literatura aquela questão, por exemplo, do complexo de solvatação. Aonde está essa informação? Pesquisar essa informação, dificuldade. Tentar construir o caminho histórico de um conceito, fazer com que esse sujeito tenha condições de dar credibilidade a uma determinada narrativa, a um determinado roteiro, ou seja, encontrar fontes seguras nesse caldo imenso de Googles que a gente tem por aí, né? Então, essa pesquisa ainda é um ponto importante, ou seja, tudo isso tentando conectar com a formação inicial, mas com bastante dificuldade. O desafio, que eu vou mostrar mais um vídeo ainda, mais um desafio que eu encontrei na internet, porque você começou a falar de frações, né? Tem aí coisas interessantes aparecendo já, né? Mas a gente tem que ver como é que pode animar isso, porque animar que é interessante, né? Animar que fica animado, né? Animando é que fica animado. Mas com certeza tem algum olhar interessante que pode ser dado para a matemática nessa atmosfera. De frações, você pode animar, sabe? Buscar um denominador comum. Sim. Aí subdivide. Tem um bonitinho com um flutuador de piscina, animadinho. Fatiado. Macarrão. É que eu sou de Obrigado. Volta Redonda. E Volta Redonda Esse tem outro pessoal que nome. fala depois. palavras técnicas. Flutuador de piscina. Gente, é isso. Adorei, olha só. Meus amiguinhos aí dão tchau. E eu vou botar mais um videozinho para encerrar aqui. A gente tem... eu vou mostrar para encerrar só um pouquinho de uma outra estética diferente, que é a estética do bonequinho que a gente usa para falar de história da ciência. No caso, até agora, a história da química. Esse tem a gente focalizou num conceito, que é a ideia do conceito de vitalismo. Então, as meninas pensaram em botar aí uma protagonista que vai estudar. Ela vai estudar e aí entra lá no computador e começa a encontrar a história da ciência do conceito de vitalismo, que é um conceito pouco discutido na química. Eu não faço ideia de ser. Mas eu estou fazendo a melhor cara de Então aí a gente resolveu fazer uma apresentação com slides um pouco clássicos. A gente conversou com colegas e tudo, porque o conceito de vitalismo é bem pesado. Todas as possíveis compreensões Você sou eu falando. da antiguidade implicavam um tipo de vitalismo. Vamos pular. Não, mas a gente queria saber Tem o que sido era considerado vitalismo. um ponto de vista que afirma que forças vitais ou espíritos vitais são causalmente operatórios na natureza e que a presença de uma força vital ou de um espírito vital é aquilo que marca a diferença entre matéria orgânica e inorgânica. Descrições vitalistas dos fenômenos naturais tendem a ser qualitativas e o ponto de vista do vitalismo tende a ser visto como uma percepção holística e teleológica do mundo físico. O vitalismo vê as causas do movimento como inerentes à matéria. Ele trata toda a natureza como se fosse intrinsecamente ativa e auto-organizada. As teorias vitalistas no Renascimento podem ser caracterizadas tanto em termos de um vitalismo cósmico quanto em termos de um vitalismo imanente. A versão cósmica conta com um espírito universal que permeia e anima todas as coisas do cosmos. O vitalismo imanente, por outro lado, presume um princípio de vida que é intrínseco à matéria. Este princípio imanente foi considerado como um tipo de alma, algo imaginado como semente, implantada na unidade base da substância viva. Apesar do vitalismo químico posicionar-se contra a filosofia mecânica, ou umas ideias corpuscularistas em diferentes frentes, as duas posições não estavam em conflito sempre. E eles chamam Celso acredita na unidade de Fernando falando. Então a gente adotou essa estética de ter um narrador contando sobre o personagem histórico, né? Envolvido naquele conceito. Então, recorte do conceito de vitalismo a partir do Paracelso. O espírito vital é essencial, tanto para o mundo orgânico quanto para o inorgânico. Existem agentes ativos dos quais as principais operações da natureza e do corpo humano dependem.
De acordo com Paracelso, o ponto central da vida espiritual dos materiais é o sêmen. Esse não é um conceito criado por Paracelso, mas recriado em um modo que influenciaria outros filósofos naturais de seu tempo. Os sêmen podem ser compreendidos como sementes imateriais, forças espirituais, arquétipos que têm origem na palavra. São as células, os germes de todos os objetos que conhecemos. Paracelso não busca unidades de matéria, mas unidades de razão, tal e qual fossem os sentidos das coisas condensados em um ponto. A menina vai tomar uma água. Esse é um personagem que não existe imagem dele na internet, nos livros. É Pedro Severino. Pedro Severino, aí é da criatividade da galera. Eu não tenho controle sobre isso. Ele considerou a operação do sêmen como um processo mecânico que era guiado por conhecimento mecânico. Mecânica, nesse caso, refere-se à atividade de um mecânico, isto é, o artesão ou operário, de modo que o arqueus, ou agente da semente, trabalha no nível atômico, assim como o mecânico faz na oficina. O vitalismo também orientou o trabalho prático dos alquimistas. Sua prática em operações de cura e transformações químicas frequentemente envolvem a coleta, extração e manipulação do suposto espírito vital cósmico, em um sêmen específico pelos meios químicos. Os alquimistas tentaram muitas vezes destilar ou condensar esses princípios na forma de líquido, aquilo que chamaram de espírito, ou, a cada vez mais durante o século XVII, na forma de sal. Esse cara foi o cara que ensinava as coisas do Paracelso. Acho que ele aparece ali dando aula, aparece o Paracelso na tela. E o último cara, acho que vocês conhecem lá, que é o Boyle, né? Robert Boyle. Eu jurava que era o Einstein. É porque a gente não tinha que pintar a peruca dele de preto. Boyle também concebia os corpúsculos como dotados de poderes seminais, ou plásticos, que causariam a geração que guiaria o crescimento de animais, vegetais e minerais. Na década de 1650 e ainda no início de 1660, Boyle era, de fato, um vitalista comprometido. Acreditava que a água da chuva e do ar continha princípios seminais e que as sementes ou entidades com características delas causam a formação de alguns minerais. Aos poucos, porém, Boyle tornou-se mais cético e no início dos anos 1670 ele quase desistiu dos elementos vitalistas em explicações materiais, mas manteve essa descrição em processos relacionados com a geração de corpos metálicos, plantas e animais. Ele parecia certo de que a geração de cristais e metais não tinha nada a ver com os princípios seminais, mas deixou indecisa a questão de se a geração de animais e plantas pode ser explicadas por meios mecânicos. É isso, gente.
aqui 2 minutinhos que eu vou dar aula também. Queria agradecer o convite. Foi bem legal a nossa conversa mesmo. Vendo assim, essa outra disciplina, né, outra ciência, é muito motivador essa preocupação que existe. Mas a pergunta que eu queria fazer é referente à questão da história, né, que eu acho que é super importante. Na matemática tem isso, na química também existe essa disciplina, História da Química. Na licenciatura tem, chama Evolução da Química, mas é uma só. E no programa de pós-graduação não tem? Tem. No programa de pós-graduação tem. Tem uma disciplina que é ter a História, Filosofia e Sociologia da Química. Aí tem uma carga maior. E depois tem eletiva de Filosofia da Química, tem eletiva de História da Química, e tem uma eletiva só de Sociologia. Então eu tenho essa História, Filosofia e Sociologia é obrigatória. Uma coisa que a gente botou no nosso plano político lá para cá. E aí depois tem 3 eletivas que a gente tem conseguido manter, que é História, Filosofia e Sociologia. O cara pode puxar os 3, se ele tiver um projeto de História, eu acho que é relevante, ou então ir para alguma parte. E uma outra pergunta assim, bem simples, é uma dúvida popular mesmo. É a questão como você falou das moléculas saindo, né? Eu percebo que quando você tem um copo e você coloca uma água gelada, né? A ideia é que não era para molhar o que está embaixo, mas mesmo assim molha. Porque tem molécula o tempo todo no ar, inclusive no copo, quando você coloca ela sua e molha as coisas. Exatamente. Tem molécula de água aqui nesse momento na amplitude. Essa que molha o chão é justamente a condensação das moléculas de água que estão no ar, em torno ali daquele copo, com certeza. Obrigado. Não está vazando pelo copo, não. Pois é, esse suado da cerveja, por exemplo. Pois é, eu pensei que seria. É uma questão. Eu queria saber como é que vocês fazem para perguntar para os professores da educação básica que conteúdos que eles querem, como é que eles fazem essa interação? Primeiro a gente... Porque isso é uma dificuldade. Então, esse processo que a gente fez lá na Escola da Ilha foi o mais rico de todos. A gente chegou através de um contato, vou chamar de informal. Então, a gente está lá no NEAD, então o pessoal da reitoria pegou fogo o prédio, o pessoal da reitoria foi lá para o NEAD, e aí tinha uma funcionária que era representante, mãe representante, né, de uma turma, e achou o projeto legal, falou com a diretora da escola, a diretora convidou a gente foi e fez um conjunto de apresentações com os professores. Foi uma coisa assim, projetão mesmo. A gente foi 3 vezes, conversamos com 3 grupos de professores, inclusive de geografia, lá, e a professora de ciências, e aí decidimos que íamos trabalhar essa coisa da água. A gente tem 2 vídeos sobre a água, esse da evaporação e do escoamento laminar. E aí a gente conversou, eles falaram pra gente, eles emprestaram as apostilas, né, do ensino fundamental pra gente ver como é que a gente ia falar, a linguagem, como é que estava. Nós fomos lá, fizemos uma proposta de como ia ser, depois dessas 3 primeiras, e aí um dia nós fomos lá e fizemos atividade, estava no teatro, lá eles têm um teatro bom, a gente levou caixa de som preparada, tudo testado, foi bem legal. Tá na nossa, a gente tem um Facebook também, mas esse projeto está vinculado no Facebook, é o projeto de cinema que eu tenho, que é o Cinense. E aí, mas a gente transmite ao vivo os eventos que a gente faz na escola, transmite pelo Facebook. Está lá no Facebook. Essa é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, porque fazer essa interlocução é uma dificuldade. A gente só teve sucesso até agora nesse caminho informal. Assim, tá? Então, assim, aí chama a gente vai lá e aí acontece. Agora, tendo como ponto de partida, assim, a gente ligar, a gente mandar e-mail, a gente fazer a divulgação a partir dos nossos interesses assim, de projeto, não aconteceu direito até agora. Só aconteceu direito assim. A gente fez um seminário, um aluno, eu quero, leva lá na minha escola. E aí, por aí vai. Está gravando ainda? Tá aí. Gravando, certo? Muito obrigado, hein? Foi muito legal, mais uma vez, né? Conversar com vocês, foi muito bom. Um abração, obrigado a você.